No meio de uma geração que passa tantos problemas emocionais, né? A gente tem visto, nós vimos algumas matérias, domingo, acho que foi retrasado, nós falamos sobre o excesso de trabalho, alta demanda, e paralelo com o culto fantástico, colocou a matéria sobre um cantor que está no processo de esgotamento, né, Thaís? Até eu mandei para vocês o processo de esgotamento, e tudo aquilo que nós compartilhamos aqui, ele demonstrou que estava passando. Por quê, irmãos? Nós vivemos em meio a um momento em que as pessoas estão sofrendo a sua saúde mental. Essa pesquisa aqui, que eu vou colocar para vocês agora, essa pesquisa do Corém, né? O Corém, do Corém diz o seguinte, que o Brasil vive uma segunda pandemia, agora na saúde mental. Essa pesquisa é de 14 de outubro do ano passado. Um ano atrás, né, praticamente, falando que o Brasil vive uma segunda pandemia, agora na saúde mental. Corém é Conselho Regional de Enfermagem... E mais alguma coisa aí, é isso aí, tá? Conselho Regional de Enfermagem, alguma coisa. Então, a matéria diz o seguinte, o Brasil enfrenta uma segunda pandemia, dessa vez na saúde mental. O impacto emocional das perdas, deixa eu ajudar vocês aqui, pronto. O impacto emocional das perdas familiares, o sentimento de medo, a falta de socialização e a instabilidade no trabalho aumentaram o nível de estresse e o sofrimento psíquico dos brasileiros. E aqui, continuando, né, falando do aumento dos transtornos ansiosos, e falando dessa matéria. Então, o Brasil passa por este momento. Estamos vivendo, irmãos, uma pandemia silenciosa. Uma pandemia silenciosa que ninguém fala. Que ninguém muitas vezes mostra, porque tem gente que acha que é frescura. É frescura isso, né? E não é frescura, irmãos, falar das nossas dificuldades sentimentais. Não é frescura. Nós temos que esboçar, falar isso. Nós, semana passada, falamos de Provérbios 4, 23, onde nos diz o quê? Que o nosso interior, a segunda parte do versículo, que o nosso interior dirige os rumos da nossa vida. Então, nós temos que ter em mente que nós vivemos em meio a um momento onde as pessoas estão adoecendo nos seus sentimentos. E uma das coisas que eu quero falar com vocês aqui hoje é sobre preocupação. Quem aqui teve essa semana uma preocupação? Levanta a mão. Levanta a mão, bem alto. Pode baixar a mão. Os São Paulinos era se o São Paulo ia ganhar ou não, né? Mas já passou isso aí já. Quem aqui está preocupado agora? Pode levantar a mão, com sinceridade. Preocupação irmãos, e quando eu falei para vocês, eu achei que fosse encerrar minha parcela de contribuição na série, ia ficar com as psicólogas, ia ficar com o Samuca hoje, com quem fosse ministrar à noite. O Espírito Santo me levou nesse caminho falar da preocupação, falar da ansiedade. Eu sei que nós já tivemos uma mentoria sobre ansiedade, mas eu quero dar uma pinceladinha em cima aqui hoje, porque a preocupação, irmãos, a preocupação é algo silencioso. A preocupação é algo silencioso que nos mata por dentro. É ou não é? A preocupação muitas vezes tira o nosso sono. A preocupação tira a nossa paz. Tem uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz o seguinte: a preocupação, segundo Jesus, em vez de alongar a vida, pode muito bem encurtá-la. Aí ele fala, a ansiedade nos mata pouco a pouco, rouba nossas forças, mata nossos sonhos, mina nossa saúde, enfraquece nossa fé e tira nossa confiança em Deus. E ele continua essa frase dizendo o seguinte: os hospitais estão cheios de pessoas vítimas da ansiedade. Aí ele coloca, a ansiedade mata. Quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-las das mãos de Deus. Frase do pastor Hernandes Dias Lopes.
Irmãos, a ansiedade, presta atenção no que eu vou falar para vocês. A ansiedade, mais do que um problema emocional, ela é pecado. A ansiedade, mais do que um problema emocional, ela é pecado. Porque a ansiedade é igual a incredulidade. Como o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz, quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-la das mãos de Deus. Eu quero iniciar esse tempo aqui com vocês com uma pergunta. O que te deixa preocupado? Meus queridos irmãos, o que te deixa preocupado? Estamos no final de um final de semana, domingo, 7 horas da noite praticamente. Você teve aí alguns trabalhos de sábado, outros não, né? Que o final de semana deveria ser o que para nós? Um dia de descanso, dias de descanso, né? Dias de descanso, dias de ficar com a família, dias de refletir, dias de aproveitar momentos ali, né, do seu cotidiano, do seu dia a dia. Só que muitos de nós não conseguimos descansar. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados. E a nossa cabeça, ela fica o quê? Girando em torno da preocupação. Girando em torno de como nós podemos resolver esses problemas. E aí o que acontece? A preocupação, ela mexe com a nossa vida. Ela mexe com a nossa maneira de pensar. Aí a gente desconta onde? Na comida. É ou não é, irmãos? Desconta na comida doce. Não dorme. Muitas vezes nós descontamos nas pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque estamos preocupados. Estamos pilhados. Alguma coisa está mexendo com a sua mente. Então, o que te deixa preocupado? Por exemplo, medo do futuro. Tem pessoas que estão preocupadas com medo do futuro. Notícias que receberam ao longo da semana, ao longo do ano, que trazem ao seu coração que incerteza com relação ao seu futuro, com relação ao que vai acontecer com você amanhã, no próximo mês, no final do ano ou no próximo ano. Medo do futuro. Também culpa e consequência, talvez situações, coisas que aconteceu na sua vida, em que você carrega a culpa. E as consequências desse erro tiram a sua paz e tiram o seu foco. E você fica preocupado com isso. Outra coisa que traz preocupação ao coração do ser humano, o que é? Os conflitos nos relacionamentos. Nós não sabemos muitas vezes lidar com os nossos relacionamentos. E os nossos relacionamentos viram rota de confronto. E isso traz desconforto e traz preocupação. Tira o sono. Outra coisa, responsabilidades financeiras. Essa semana nós retransmitimos a série de finanças saudáveis. E fevereiro, vamos falar o ano que vem de novo. Preocupação com a vida financeira. Preocupação com desafios, contas, coisas que você precisa sanar, responsabilidades que gritam ao seu redor, e isso tira a sua paz. Desafios profissionais, os seus desafios profissionais que você está inserido, isso também tira a paz. E meus irmãos, não importa o motivo pelo qual te deixa preocupado, não importa. Mas a resposta para as nossas preocupações está na palavra de Deus. Aqui está a resposta às nossas preocupações. E no salmo que nós vamos estudar hoje, ele nos traz descanso, ele traz direção para as nossas vidas. Hoje nós iremos ler o Salmo 23. Nós já estudamos o Salmo 23 em um momento da nossa comunidade. Fizemos até uma série que durou 2 ou 3 mensagens falando da relação pastor e ovelha. Mas
nós vamos olhar o Salmo 23 hoje numa perspectiva, num olhar que nós nunca lemos antes, né? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no Salmo 23, quero orar com vocês. Davi nos mostra, aqui no Salmo 23, nós vamos ler, que nós somos capazes, presta atenção, irmãos, que nós somos capazes de descansar mesmo em meio às nossas preocupações. Davi vai nos mostrar isso. Quero orar com vocês para que o Espírito Santo fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui no Teu nome. Senhor, existem duas maneiras do Senhor se revelar a nós. A primeira é em meio aos louvores e adoração. Em meio aos louvores e adoração, o Senhor se revela a nós. E a segunda maneira é através da Sua palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo, Senhor Todo-Poderoso, revela-te a nós através da Tua palavra. Traz descanso aos nossos corações através da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento e por estarmos juntos, reunidos aqui, ouvindo a Tua palavra, lendo a Tua palavra e compartilhando deste momento na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 23, nos diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro, vale da morte, não temerei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. Irmãos, Davi nos mostra através deste salmo que mesmo em meio às nossas preocupações e às nossas dificuldades, nós podemos descansar. E o segredo disso é o nosso relacionamento com Deus. Aliás, nós vamos iniciar semana que vem uma nova série de mensagens. O tema da série vamos descobrir semana que vem só. Mas essa série, irmão, se você abraçar ela com o seu coração, ela tem o poder, a palavra de Deus tem o poder para mudar a sua vida. E nós vamos, na realidade eu vou continuar. Só que eu vou continuar aqui falando de um outro aspecto daquilo que pode trazer revolução nas nossas vidas. Então, semana que vem nós vamos começar uma nova série. Mas falando aqui do Salmo 23. Irmãos, o Salmo 23, este salmo aqui, ele é dividido em duas partes. Do verso 1 ao verso 4, a primeira metáfora que esse salmo nos traz é a do pastor que guia a sua ovelha. Então, quando você lê do verso 1 ao verso 4, Davi vai nos mostrar o pastor que guia a ovelha. E a segunda metáfora que existe no salmo, que está no verso 5 e no verso 6, nos mostra o convidado que é recebido na casa de Deus. O convidado que é recebido na casa de Deus, o lugar aonde há descanso. E para nós entendermos, meus irmãos, a importância deste salmo, entendermos o que está escrito aqui, entendermos a ênfase que Davi quis dar quando ele escreveu este salmo, nós precisamos entender o quê? O momento exato pelo qual esse salmo foi escrito e pelo que Davi estava passando. Entender o contexto.
muitos estudiosos, eu também acredito nisso, muitos estudiosos acreditam que o Salmo 23 foi escrito no final da vida de Davi. Eles acreditam nisso. Eu também acredito nisso. Porque a maneira que Davi coloca, que ele fala, e o que nós vamos ler aqui, nos mostra que é o final da vida de um homem que passou por tudo. E quando nós entendemos o que Davi passou, e o que ele estava passando no momento desse salmo, esse salmo, ele se reveste de importância para mim e para você. Eu quero mostrar para vocês aqui um quadro da vida de Davi. Um quadro da vida de Davi, onde nós vamos ter aqui o momento em que ele estava passando e o provável sentimento que ele estava enfrentando naquele momento de vida dele. Então nós temos aqui iniciando Davi como que pastor de ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas. Davi era um pastor que dava a sua vida pelas ovelhas. Enfrentava leões, enfrentava ursos, enfrentava muitos perigos pela sua ovelha, pelas suas ovelhas. Então, o que acontece, irmãos? Davi estava como? Sempre sozinho no campo, guiando as suas ovelhas, levando as suas ovelhas para um lugar de descanso, levando as suas ovelhas a pastos verdejantes. Então, o que acontecia com ele na sua função de pastor de ovelhas? Estava sempre sozinho, solidão. Segundo momento aqui da vida de Davi, foi quando lá em 1 Samuel, capítulo 16 e no capítulo 17, nos mostra que ele teve uma animosidade com seus irmãos. Aonde ali, nós vemos questões familiares vindo à tona. Aonde dos filhos de Jessé sairia um rei. E aonde que estava Davi? Quando todos os filhos estavam reunidos, aonde Davi estava? Isolado, num canto. E quando Samuel fala de Davi, e o que Jessé fala? Não, mas esse é o menorzinho. Esse é o pastor de ovelha. Ou seja, rejeição. Davi também, o que acontece no momento da vida dele? Ele lutou com o gigante Golias. E neste momento em que ele lutou com o gigante Golias, ele estava desacreditado dos seus irmãos, de próprio Saul, que queria vestir em Davi o que é sua armadura. Então Davi passava por um momento de descrédito, momento em que as pessoas desacreditavam dele por causa do tamanho dele, por causa da profissão dele, porque ele fazia. Quantos de nós não passamos por descrédito do nosso dia a dia? Outro momento da vida de Davi, momento em que ele foi perseguido por Saul. Davi teve medo. Davi teve que lutar para que ele não morresse. Davi teve que lutar para que ele não morresse. Teve um momento da vida de Davi em que ele teve o adultério com Batseba. Um momento muito difícil na vida dele, um erro grave que ele cometeu, que trouxe consequências sobre a vida dele. E aí, o que Davi carregou com isso sobre ele? Culpa. Então, olha um pouco dos momentos da vida de Davi. Olha só o que aconteceu com Davi. O filho que ele teve com Batseba morreu. Luto. Filho que foi gerado através de uma relação adúltera. Davi passa por luto. Depois acontece o quê? Estupro de Tamar. E lá mostra que em 2 Samuel capítulo 13, eu não me lembro o versículo, mostra que Davi foi tomado de raiva. Onde a sua filha Tamar foi estuprada pelo seu outro filho Aminon. Olha a situação dentro da casa de Davi. E sabe o que acontece com Davi? Ele sente raiva. Mas ele não sabe como lidar depois com aquilo. Ele deixa o barco andar. Ele não trata aquela situação. E aí o que acontece? A casa de Davi já estava rachada, irmãos. A casa dele estava arrebentada. E aí o que acontece? Absalão
matou seu próprio irmão Aminon. Davi perdeu o filho que ele teve com Batseba. Absalão matou o seu outro filho. Uma filha estuprada. Olha o contexto. E aí você tem o quê? Uma família dividida. Irmãos, imagina o coração desse homem. Uma família dividida. E aí quando o barco andando, você vai observar o quê? A traição de Aitofel. Aitofel era o seu principal conselheiro. E aquele homem trai Davi. O que ele fez? Ele ficou ao lado de Absalão. Porque Absalão começou a ir contra o seu pai. Então ele passa por traição. Porque Aitofel começa a dar conselhos para Absalão contra Davi. E aí nós temos, no final, num dos episódios finais da sua vida, a perseguição do filho Absalão contra ele. Davi vai para o deserto, e Absalão, com um exército, vai atrás dele para matá-lo. Então, provavelmente Davi enfrentou o que ali, irmãos? O desespero. Provavelmente ele enfrentou o desespero. Muitos acreditam que o Salmo 23 foi escrito a partir da traição de Aitofel. Aonde no final da sua vida, o seu filho Absalão quis tomar o seu trono. Meus irmãos, trazendo para o nosso contexto aqui, não importa o que você está passando, não importa como está o seu coração, você pode encontrar alegria, satisfação, descanso e contentamento no Senhor. E aí nós podemos nos perguntar, mas como? Como? Como eu encontro isso? Davi, no Salmo 23, nos diz isso. Ele diz, olha só o que ele diz. Um homem que está passando o pior, presta atenção, irmãos. Um homem que está passando o pior momento da sua vida, diz: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Davi usa uma figura muito forte daquela cultura, que era a figura do pastoreio, da figura do pastor. Ele usa a figura da relação pastor e ovelha. E ele traz algo muito forte, porque as ovelhas são animais frágeis, as ovelhas são animais indefesos, ovelhas são animais ansiosos. Sabia disso, irmãos? Olha a nossa relação com as ovelhas, está vendo? Ovelhas são animais ansiosos. Ovelhas não conseguem comer nem dormir se se sentirem inseguras. E aí Davi fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem um exemplo de um menino do interior, chegou na sua classe dominical, e aí lá o facilitador falou para ele o seguinte: vocês vão decorar o Salmo 23. E volta no outro domingo, aquele menino chega lá e o professor fala, né? Pode falar o Salmo 23 que decorou. E ele fala o seguinte: o Senhor, do interior, tá, irmãos? O Senhor é o meu pastor, mais nada me fartará. Irmãos, a dicção desse menino pode não ser muito boa, mas a teologia dele está corretíssima. Porque quando o Senhor, Ele é o meu pastor, nada me farta. Nada me dá, nada pode me dar fartura, só a presença de Deus. E um homem que está passando por um dos piores momentos da sua vida, nos piores momentos da sua vida, ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E quando eu vejo isso aqui, esse salmo, e entendo o contexto de que Davi está passando, o primeiro ponto que ele acha aqui, o que é provisão. Esse salmo traz aos nossos corações provisão. Porque eu não preciso me preocupar com nada.
Eu não preciso me preocupar com nada, porque eu tenho um pastor, um Senhor que cuida de mim. Um Senhor que provê tudo para mim. Mateus capítulo 6, verso 25 ao verso 34. Irmãos, ali, Jesus falando, o que ele fala? Qual é a frase que permeia Mateus 6, 25 a 34? Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. O Deus que cuida do lírio do campo, o Deus que alimenta as aves, não se preocupe. Por quê? Porque o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me falta, nada me farta, nada me dá fartura, somente o Senhor, é o meu relacionamento com Ele. E o único jeito de eu e você vencermos as nossas preocupações, sabe qual é, meus irmãos? É pela fé. Confiando no cuidado e na soberania de Deus. Sabe, sai de mim coisa ruim. Afasta-te de mim, Satanás, sai. Irmãos, nós não confiamos em Deus. Sabia que nós não confiamos em Deus? A gente fala que confia, mas nós não confiamos. Mas nós temos um Senhor que diz lá em Lucas capítulo 12, verso 7, que até os fios da nossa cabeça estão contados. É lógico que alguns é mais fácil de contar, né, irmãos? Mas o Senhor fala que os fios da sua cabeça, do seu cabelo, todos estão contados. O Senhor sabe de toda a nossa vida. E sabe o que Ele diz para mim e para você? Nada te faltará. E aí quando eu entendo o cuidado desse Deus, eu digo, nada me fartará. Porque eu tenho um pastor que cuida da minha vida. Amém. Continuando a leitura de Salmo 23, o verso 2 e o verso 3, nos diz o seguinte. Ele me faz repousar em verdes pastos. E me leva para junto de riachos tranquilos. Olha o verso 3. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Espera aí. Pronto. Assim, Ele honra o seu nome. Meus irmãos, as ovelhas descansam e se alimentam nos pastos verdejantes. Sabia disso? O lugar que as ovelhas se alimentam e descansam são nos pastos verdejantes. E aqui diz, Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Aquela região era e é uma região desértica. E os pastores, o que eles precisavam fazer? Os pastores precisavam guiar as suas ovelhas até esses lugares. E estes lugares tinham que ser lugares tranquilos. Se houvesse, por exemplo, muito barulho e muita agitação de água, as ovelhas não conseguiam descansar e nem se alimentar. Por quê? Porque a ovelha em lugares barulhentos, ela fica medrosa. Olha o que Davi fala. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto, aonde? De riachos tranquilos. Sabe, meu irmão e minha irmã, quem garante o meu e o seu descanso é o Senhor. Porque Ele me faz repousar. E é Ele quem renova o que no verso 3? Ele renova minhas forças. É um descanso especial. É um descanso que acalma a nossa alma. A palavra renova minhas forças aqui ó. Essa força, da tradução dela, do original, quer dizer alma, emoções, ser interior. É um descanso diferente. Eu falei essa frase aqui a semana passada e vou repetir. Há descansos que nós encontramos enquanto nós dormimos.
Porém, há descansos que nós só encontramos quando nós dobramos o nosso joelho. Amém. É um descanso de viver renovado. Não é o descanso do sábado, do Shabá, que você trabalhou a semana toda. É um descanso diferente, é um descanso interior, é um descanso na sua alma. Aí eu te pergunto, eu lhe pergunto, baseado nisso, você consegue repousar e descansar? Você consegue? Falando do descanso físico, domingo à noite, talvez você esteja chegando ao domingo à noite mais cansado do que o sábado de manhã. Porque você não consegue descansar, não só o seu corpo, mas você não consegue descansar o seu interior. Salmo 4:8 diz: em paz me deitarei e dormirei, pois somente Tu, Senhor, me guardas em segurança. Isso é descansar, irmãos. Isso é descansar. Para vocês entenderem, Davi, ele era perseguido por inúmeros inimigos. Davi era perseguido por inúmeros inimigos. Davi tinha que tomar cuidado ao dormir dentro do seu próprio castelo, porque ali no meio do seu castelo poderiam haver o que? Traidores. E naquela época isso era muito comum. Como que os reis dormiam? Com guardas, aonde? Do lado de fora da porta do seu quarto, porque para ele não ser atacado durante a noite. Agora me fala, irmão, se você está sendo ameaçado 24 horas, você precisa dormir com 2 PM na porta do seu quarto, você vai dormir em paz? Aí Davi fala o seguinte: em paz me deitarei e dormirei, pois somente Tu, Senhor, me guardas em segurança. Quando a gente entende o contexto do que foi escrito, fica mais gostoso entender o que Deus está falando. É o Senhor quem te guarda. É o Senhor que... Talvez você não consiga nem dormir em paz, mas o seu Senhor está te guardando. Porque o que diz Salmo 121:4? Aquele que guarda Israel não cochila e não dorme. Irmãos, o salmista aqui está deixando bem claro o quê? Que Deus mantém sobre nós os seus olhos abertos 24 horas por dia. Deus cuida de você 24 horas. Irmãos, olha que cuidado de Deus por você. O cuidado de 24 horas, enquanto você está dormindo. Enquanto você está debaixo do lençol ali, dormindo, descansando, Deus está cuidando de você. Enquanto você está dormindo, Deus está planejando, está vigiando, está arquitetando o seu dia. Irmãos, Deus cuida de nós em todos os momentos das nossas vidas. Nós precisamos descansar. Tinha um galo que todos os dias ele cantava, e quando ele cantava o sol nascia. Aí teve um dia que esse galo perdeu a hora. Aí quando ele acordou, o que tinha acontecido? O sol tinha nascido. Sabe o que o galo fez? Descansou. Falou, não é responsabilidade minha, está entregue. Parou de tomar Rivotril, parou de tomar remédio, parou de tomar tudo. Parou de ir no psicólogo. Irmãos, você precisa descansar. Você precisa confiar em Deus. Preste atenção. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o seu tempo. Porque quem assistiu Todo Poderoso? Quem assistiu o filme Todo Poderoso? Você viu que quando ele teve controle lá, o poder de Deus, ele acabou com tudo. Deus respeita o tempo e os processos nas nossas vidas. Existem alguns processos que nós passamos que é necessário eu e você enfrentar para que nós possamos amadurecer. E eu vou te falar algo aqui que eu falei para a Fabiana hoje.
Deus não está comprometido com a sua felicidade. Deus está comprometido com o seu amadurecimento. O quanto de Cristo se forma em você. Porque quanto mais maduro eu for, aí sim eu vou provar da verdadeira felicidade que há no nome de Jesus, a vida abundante que Ele nos promete. Irmãos, então, você precisa confiar mais. Você precisa confiar mais. Amém. Terceiro lugar, direção. O verso 3 diz: renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Irmãos, as ovelhas, quando chegavam aos pastos verdejantes, aos riachos tranquilos, o que elas precisavam fazer depois de comerem? Voltar. Elas precisavam voltar. Elas dormiam, descansavam, comiam e precisavam voltar depois. E muitas vezes, pelo entardecer e pelo horário, precisava ser um caminho mais curto. Não poderia ser o mesmo caminho que elas foram, precisava ser um caminho mais curto. E muitas vezes o caminho mais curto representava o quê? Perigos. Passava-se pelos vales. Mas o pastor que as guiava, que as conduzia, conhecia o caminho. Sabia o caminho que tinha que conduzir elas. Sabia o caminho que tinha que levar elas. Só que eu e você queremos o quê? O caminho mais confortável. É ou não é, irmãos? Ou é só eu? Nós queremos sempre o caminho mais confortável. Nós queremos sempre o caminho que vai proporcionar melhores condições para a gente. Nós muitas vezes queremos o caminho que não vai precisar sacrificar nada. Não vai sacrificar o nosso conforto. Mas o pastor nos conduz pelo caminho certo. E mesmo que esse caminho, aos seus olhos, possa representar perigo, o verdadeiro pastor, o pastor das nossas almas, o pastor das nossas vidas, Jesus Cristo, o nosso grande pastor, nos conduz pelo caminho seguro. Amém, irmãos? Ele guia. Ele nos dá direção. Ele guia e Ele nos protege. Aí diz: mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Aí diz o quê? Tua vara e teu cajado me protege. Ainda que você venha duvidar, questionar, Ele está ao seu lado. Irmãos, nos meus momentos de desespero, nos meus momentos de dor, Ele está comigo. Porque Ele é o pastor que me guia, que me conduz. E Ele quer estar com você também. E aí Ele diz o seguinte: tua vara e teu cajado me protegem. Aqui está um cajado de um pastor. Esse cajado tem duas funções. A parte de cima, que é a parte que é curva ali que você está vendo, que nem um cabo de guarda-chuva, sabe o cabo do guarda-chuva? Que parece o cabo do guarda-chuva. Servia para quê? Para puxar as ovelhas quando elas caíam no penhasco. Servia para que às vezes eles trouxessem as ovelhas para o caminho. E a outra parte, sabe aquela parte de baixo ali, a vara? Sabe para que servia? Presta atenção, hein? Muitas vezes era usado para ferir as ovelhas. Ai, pastor, fere a ovelha? Sim. Porque quando a ovelha era rebelde, sabe a ovelha rebelde? Ovelha rebelde. Tem um amigo meu, pastor, que tinha um sítio e ele foi criar ovelha. Ele comprou uma ovelha. Falei, vou criar ovelha. Sou pastor, ovelha combina a relação. Ele colocou a ovelhinha lá, bonitinha. Deu espacinho para ela. E quando ele virava as costas, que ele ia olhar a ovelhinha, ela tinha comido tudo, as plantações dele, as coisas dele. Ele falou, não, ovelhinha, é aqui que você tem que ficar. Aí ele virava as costas. Quando ele olhava a ovelhinha, ela acabava com todas as plantas do sítio dele. Sabe o que ele fez com a ovelha, irmãos? Ele matou e comeu a ovelha.
Mas o pastor fere. Sabe para quê? Para corrigir. Porque aquela ovelha que se desvia, que ele tem que corrigir ela, sabe o que ele faz com ela depois de corrigir ela? Ele pega ela e carrega ela no colo, ensinando para ela o caminho, mostrando para ela por onde ela tem que ir, por onde ela tem que andar, para que ela não se perca mais, porque uma ovelha perdida é uma presa fácil, e a ovelha está lá embaixo, na cadeia alimentar, lá embaixo. Então o pastor precisava oferir, para mostrar para ela o caminho que ela tinha que seguir. Irmãos, presta atenção. O bom pastor ama suas ovelhas, a ponto de feri-las e depois ajudá-las. Por que você corrige seu filho? Porque você odeia o seu filho? Não, te odeio, vou te... Não, irmãos. Você corrige o seu filho para que ele possa aprender, porque você ama. Você já falou para o seu filho, vou te corrigir, mas eu te amo. Aí o filho fala, ama nada, se me amasse nem ia me corrigir, né? E assim que o bom pastor faz comigo e com você. Ele nos corrige para nos ajudar a amadurecer, para nos ajudar a crescer. Deus está trabalhando, meu irmão e minha irmã, pelo meu e pelo seu crescimento espiritual. Amém? E muitas vezes, anote o que eu vou te falar, Ele permitirá a dor. Ele permitirá a dor. O que você prefere? A dor da mudança ou a dor de nunca mudar? Ele permite a dor para que nós possamos amadurecer. Porque o grande propósito de Deus, como eu falei lá atrás, sabe qual é o grande propósito de Deus? Não é te fazer feliz, e sim que você amadureça e que você se pareça com Cristo. E Ele vai fazer o necessário. Sabe por quê? Porque Ele é o bom pastor. Pastor que ama a sua ovelha. Verso 5 diz, retrata a bondade desse pastor, desse Deus. Preparas, aqui já é a segunda parte da metáfora. A segunda parte da metáfora, que diz o seguinte: preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. A ideia aqui é Davi chegando na casa de Deus e sendo recebido como convidado de honra. Irmãos, nós somos convidados de honra na casa de Deus. Aqui nós entendemos a nossa identidade. Aqui nós entendemos quem nós somos. Aqui nós entendemos que nós não somos aquilo que dizem sobre nós. Nós somos filhos amados do Senhor, em quem Ele tem prazer. Aqui nós entendemos Efésios 1:4, que Ele nos escolheu em Cristo para sermos o quê? Santos. Nós entendemos isso aqui. Aqui nós entendemos que nós recebemos uma marca do nosso pastor. Nós temos como uma marca do nosso pastor, que é a marca do sangue dele sobre as nossas vidas. E aí ele diz o seguinte: preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Existe um momento na perseguição de Absalão contra Davi, em que Davi vai para onde? Ele vai para o deserto. E naquele momento, Davi e o seu exército, no momento crítico ali no deserto, Davi e seu exército estão com fome. Davi e seu exército estavam fugindo de Absalão e seu exército, e num momento crítico, no meio do deserto, eles têm fome. E aí diz: preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. E naquele momento crítico de fome, no meio do deserto, sabe o que acontece?
2 Samuel capítulo 16, verso 1. Então ali aparece um servo de Mefibosete. E diz o seguinte, olha só o que diz a palavra. Quando Davi tinha acabado de passar pelo alto do monte, Ziba, servo de Mefibosete, onde que ele estava? Ele estava à sua espera. Olha só, irmãos, como Deus cuida. O que ele tinha com ele? 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 bolos de passas, 100 frutas de verão e uma vasilha de couro cheia de vinho. Então ele tinha o que com ele? 200 pães. 100 bolos de passas, panetone, né? Deve ser panetone. Bolo de passa é panetone, né? 100 bolos de passas, 100 frutas e muito vinho. Irmãos, o que o Senhor fez aqui com Davi, com o seu exército? No seu momento mais crítico, preparou para ele um banquete no meio do deserto. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o seu Deus. E muitas vezes você deixa a preocupação roubar o teu foco, roubar o teu sono, roubar a tua vida. Mas Deus está cuidando de você. Deus tem cuidado de você, meu irmão. Nos momentos mais difíceis da vida de Davi, o que Davi prova? Da bondade de Deus. E aí ele diz, no verso 5 ainda, meu cálice transborda. O que simboliza esse cálice? Era o vinho, então Davi encheu o caco? Não é isso, irmãos. Sabe o que significa esse cálice? É o cálice que simboliza as marcas da graça de Deus. É o cálice que simboliza que a bondade de Deus nas nossas vidas transborda. Diante de tudo isso que Davi passou, ele provou da bondade de Deus. E diante de tudo que você tem passado, você vai viver a bondade de Deus. Salmo 40, verso 5. Pode abrir aí. 40, verso 5. Está tão calor que o mosquito quer nadar na minha água, irmãos. Difícil, né, irmão? Quer nadar. Só que aqui não. Olha o que diz Salmo 40, verso 5. Senhor meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas, e Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Olha o que Davi diz. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. Davi está falando que ele não consegue contar tantas bênçãos que Deus fez na vida dele. Davi estava provando disso na vida dele. Davi estava provando disso. Agora, irmãos, você já se sentiu, em algum momento da sua vida, você já se sentiu constrangido diante do grande amor de Deus? Você se sentiu constrangido? E aí no verso 6, Davi diz, olha só, diante do grande amor de Deus, Davi diz, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para todos sempre. A ideia de seguirão aqui, no hebraico, quer dizer, correrão atrás de mim. Certamente a bondade e o amor correrão atrás de você todos os dias da sua vida. Deus permaneceu fiel às promessas que Ele fez para Davi. E o Senhor permanece fiel às promessas que Ele fez para você. Aqui agora está o segredo. Não é aqui. É aqui no final. Ele diz o seguinte: e viverei na casa do Senhor. Quantos dias? Para sempre.
Irmãos, é buscar a presença de Deus todos os dias. É permanecermos na presença dEle sabendo quem Ele é. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus como nos aproximamos de um gênio da lâmpada. Senhor, eu preciso disso, eu preciso disso aqui, eu preciso disso aqui, estou passando isso aqui, hein? E aí, Senhor, olha como está a minha situação. Mas o Senhor quer se relacionar com você como pai. Como pastor se relaciona com as suas ovelhas. Queria convidar que você se colocasse de pé no seu lugar. Irmãos, a ansiedade é um ato de incredulidade. Quando eu fico muito preocupado é que eu não estou confiando. Já pensou se diante da sua... Não sei o que você tem passado, qual é a sua preocupação, mas eu tenho uma resposta. Deus vai prover um milagre para a sua vida. Isso eu tenho plena convicção. E você vai aprender muita coisa desse processo. Já pensou se, ao invés de preocupar-se, você confiasse? Não, eu tenho um Deus que está cuidando de mim, eu vou confiar nele. Irmãos, o único jeito de nós vencermos as nossas preocupações é pela fé, confiando no cuidado soberano de Deus. Mesmo sendo falhos, mesmo sem merecer, o bom pastor insiste em nos amar e insiste em cuidar de mim e de você. Eu quero convidar que você feche seus olhos agora.